Mas hoje o nosso tópico é previdência privada, então eu vou entrar especificamente no produto previdência privada e falar um pouco sobre a previdência em relação aos benefícios de ter, por que ter, ao mesmo tempo falar um pouco sobre a previdência privada que os advogados gostam bastante, que é da OABPrev, então fazer um breve comentário sobre. Então, assim, a ideia é mostrar um pouco de como funciona esse produto como um todo. Primeiramente, por que a gente deve fazer a previdência? Por que a gente deve ter uma previdência privada ou planejar a nossa aposentadoria? A gente tem aqui dados, enfim, matérias bem interessantes que retratam um pouco da realidade do brasileiro. Então, a gente tem aqui do estado de Minas, estudos indicam que apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos. E os que têm plano de previdência privada não passam de 6% da população como um todo. Matéria do G1 também, mais de 1/3 dos aposentados continua trabalhando. 47% dos aposentados que trabalham precisam aumentar a sua renda. Então, assim, trabalham porque precisam aumentar a sua renda. 90% dos brasileiros não guardam dinheiro para a sua aposentadoria. Então, a gente tem uma deficiência em termos de educação financeira no Brasil e de hábitos que prejudica essa questão de planejamento de longo prazo. O brasileiro ele pensa, talvez por uma questão óbvia social, econômica, muito de curto prazo, e se sabota ao não planejar o seu eu do futuro. Então, a gente tem essa necessidade. Por que, especificamente? Em relação ao INSS, a gente tem uma defasagem bem grande do que a pessoa contribui e o que ela vai receber lá na frente. Então, essa aqui é uma tabela comparativa, até elaborada pela corretora Warren, que é bem legal, assim, que mostra um pouco na prática quanto que a pessoa tem de renda na sua parte ativa, na sua vida ativa, na sua vida produtiva, e qual o valor de aposentadoria que, na média, acaba recebendo. Então, a gente está considerando ali uma hipótese de 80% do salário informado, que é o que a pessoa acaba recebendo lá na frente. Então, assim, a pessoa que tem um salário ativo, um salário na vida ativa de R$3.000, na aposentadoria de INSS ela vai receber 2.400, ela perde 20%. Uma pessoa que tem uma renda de R$10.000, o valor da aposentadoria vai ser o teto do INSS, vai ter uma defasagem de 48,5%. E quanto maior a renda de um profissional estatutário, um profissional seletista, maior é essa defasagem. Então, a gente tem uma necessidade, novamente, de pensar e planejar a nossa aposentadoria. Além do fato de que, obviamente, apesar de todas essas reformas previdenciárias que a gente teve no decorrer dos últimos anos, a gente vê que, ainda assim, o INSS é uma instituição extremamente deficitária. Então, assim, a tendência de que cada vez mais vai ser postergada a idade de aposentadoria, cada vez mais vai ter algum tipo de mecanismo que tire um pouco da renda lá na frente, que seja o fator previdenciário. Então, assim, a gente deve iniciar um planejamento por conta, senão a gente vai ficar refém num sistema que talvez não vai existir no longuíssimo prazo. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. E para a gente falar de previdência privada, a gente tem que entender, obviamente, um pouco de previdência social, vou fazer breves comentários, lógico que aqui a gente está dentro de um curso de direito previdenciário, vocês conhecem bastante sobre essa questão, mas é importante a gente dar uma pincelada para poder também fazer alguns comparativos. Então, a Previdência Social ela é instituída pelo governo, ela é operada, então, pelo Instituto Nacional de Seguro Social, e a gente tem, então, aqui a tabela, são duas tabelas de contribuição em relação ao percentual de renda que os profissionais fazem ou podem fazer, no caso de autônomos. O principal detalhe em relação ao sistema público é que ele utiliza hoje um sistema de repartição simples, ou seja, as contribuições de todos os trabalhadores ativos são usadas para arcar com os benefícios daqueles trabalhadores em fase de aposentadoria. Isso é um problema no longo prazo devido à mudança da digamos, pirâmide demográfica. A gente vê hoje cada vez mais a população envelhecendo, a gente está caminhando por um tipo de estrutura demográfica similar ou parecida com a estrutura demográfica que temos em países mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, no Japão, que é onde a gente tem uma alta população de idosos, e essa pirâmide ela vai saindo de uma pirâmide mesmo, triangular, para algo mais como se fosse uma torre, assim, bem equiparado às vertentes. Isso é um problema no sistema de repartição simples, porque hoje, digamos, a gente estima assim, mais ou menos 5 pessoas que contribuem para um aposentado, 6 pessoas que contribuem para um aposentado. Na década de 80, eram 13 pessoas que contribuíam para um aposentado. E a gente está vendo cada vez menos jovens, as famílias estão tendo menos filhos, isso vai gerar impacto em relação à estrutura do INSS como é feita hoje. Então, assim, a gente tem um sistema que não tem boas perspectivas para o futuro. Então, a gente deve, sim, organizar a nossa aposentadoria, organizar o nosso planejamento
porque se a gente deixar isso na mão do governo, a gente tem chances elevadíssimas de lá na frente não ter a reserva financeira suficiente para fazer a manutenção do nosso dia a dia. A gente precisa planejar, né? Então, esses são alguns dados importantes para a gente se dar conta da importância de por que ter um planejamento de aposentadoria em si. E assim, o que a gente vê da previdência privada, né? Ela é uma alternativa, então, às limitações da previdência social como um todo, então ela traz essa questão de a gente poder, por conta, formar uma reserva, onde o valor que a gente vai ter lá na frente depende exclusivamente de quanto a gente está guardando, de quanto a gente está contribuindo para o futuro, né? Então, a gente não vai ter uma regra extremamente complexa, como é o INSS, a gente não vai ficar na mão do governo mudar essa regra ao longo da jornada, a gente sabe exatamente que depende exclusivamente da gente, então é um fundo, como se fosse uma capitalização, ou seja, tem um fundo meu, que eu contribuo, que depende só de mim, né, para fazer esse valor crescer e eu conseguir lá na frente ter um valor maior, né? Isso foi uma parte de contribuição. Lógico que o valor investido também dentro de um fundo de previdência, ele vai ter o seu retorno, ele vai ter a sua rentabilidade, e que vai, então, ajudar, né, os juros compostos atuando a nosso favor, com um bom fundo de previdência sendo escolhido, a gente atingir esses valores que a gente precisa para alcançar a nossa liberdade financeira, a nossa aposentadoria lá na frente. Mas, assim, ela permite, então, que tu consiga, de maneira individual, chegar no número mágico da tua aposentadoria, chegar na formatação mágica da aposentadoria sem ficar refém de um sistema, até porque não tem um teto, né? Tu não tem um limite na previdência privada que tu possa contribuir, porque tu vai usufruir isso na frente. Não, se tu quiser contribuir com todo o teu salário para a previdência privada, tu pode, não tem problema nenhum. Então, essa é uma vantagem que a previdência acaba trazendo. E, assim, é importante também lembrar, só para fechar esse tópico, que a previdência privada ela tem relação nenhuma com o órgão social, né? Então, com a questão do INSS. Então, se o INSS, eventualmente, colocar cada vez mais para longe a questão da idade de aposentadoria, 70 anos de idade, 75 anos de idade, se tem um plano de previdência privada e quiser se aposentar aos 60 com aquela renda que tu acumulou até então, não tem problema, você pode parar aos 60, vai usufruir do saldo que acumulou até os 60 anos de idade, dali em diante. Então, você tem essa vantagem, essa liberdade e ter, digamos, as rédeas do seu futuro, né? Então, essa é a grande vantagem de a gente ter uma previdência. Hoje, nós temos basicamente dois tipos de estruturas, né? Então, dois fundos de previdência, dois tipos de fundos de previdência. Nós temos as previdências privadas fechadas e nós temos as previdências privadas abertas, né? A previdência privada fechada são aqueles fundos conhecidos como fundos de pensão. Eles são entidades fechadas de previdência complementar e são fiscalizadas pela autarquia do governo chamada Previt, né? Elas são organizações sem fins lucrativos e, geralmente, esses fundos são fundos onde a empresa oferece esse benefício aos seus funcionários ou ele é formado por entidades de classe aos seus associados. No caso, a OABPrev então, uma entidade de previdência complementar fechada que, né, então, a associação fornece o benefício de ter esse produto que os advogados, então, possam consumir. Então, tem várias outras classes que também fornecem essa estrutura. A grande vantagem das previdências complementares fechadas, que eu vejo, na minha opinião, é a questão de empresas que contratam planos de previdência, né, que fornecem planos de previdência para os seus funcionários, mas que nesse plano de previdência, a cada, por exemplo, R$100 que o funcionário coloca no fundo, a empresa coloca com o mesmo valor. Então, é uma vantagem muito grande que se dá hoje em dia para os funcionários dentro das empresas para reter talentos, né? Então, assim, a pessoa tem esse estímulo de cada valor que ela coloca, a empresa depositar o dobro ou depositar 200% do que ela está colocando, porque a ideia é de se a pessoa sair antes do prazo, né, antes da idade que é colocada, a pessoa vai acabar perdendo aquela contribuição da empresa. Então, tu acaba conseguindo reter talentos, dar esse benefício para o funcionário ficar contigo no longo prazo. Porque a gente sabe que, assim, falando de empresa, o turnover, né, a saída, a rotatividade de funcionários acaba sendo prejudicial, muitas vezes, para a longevidade do negócio. Então, é um benefício muito bacana que as empresas acabam fornecendo. Isso que eu comentei, assim, da empresa exigir que tu fique X tempo para ter acesso ao valor da empresa no fundo, chama de regras de vesting, né? Então, assim, ou tu pode sacar só quando tu não estiver mais na empresa, ou tu pode sacar só em determinada data. Enfim, são características dos fundos de previdência fechado. Os fundos de previdência privada aberta, como é que eles funcionam na prática? Eles são geridos por entidades abertas de previdência complementar e são fiscalizados pela SUSEP, uma outra autarquia do governo federal. Então, tem já uma diferença na fiscalização né, desses produtos. Eles são planos mantidos por seguradoras e podem ser distribuídos por bancos, corretoras de investimentos e seguros. Aqui já tem uma quebra de paradigma, porque as pessoas muitas vezes acreditam
Ah, Stefano, eu tenho o meu plano no Banco do Brasil. Na realidade, o teu plano não é no Banco do Brasil, o teu plano é no BB Seguridade, né? Porque só uma seguradora pode ter um fundo de previdência. Um banco não pode ter um fundo de previdência. Então, a gente já tem essa separação, essa quebra aí de contextos. E o legal da previdência privada é que ela te dá mais liberdade para resgates e de portabilidade. Então, assim, tu pode resgatar integralmente o valor que tu contribuiu, caso tu não queira mais ter aquele fundo, queira se aposentar antes da tua data, tem mais liberdade nos fundos abertos e tem a facilidade de portar para onde tu quiser o teu fundo. Ah, eu quero tirar do Banco do Brasil, quero levar para o Bradesco, quero tirar do Bradesco, quero levar para o Banrisul, quero tirar do Banrisul, quero levar para a Icatu. Tem liberdade de portabilidade, algo que na previdência fechada tu acaba não tendo, porque tu está ligado, preso àquela entidade de classe ou àquela empresa especificamente. Então, essa já é uma diferença bem grande que a gente acaba tendo, assim, né? A liberdade de poder não ter perdas nessa questão da portabilidade. Tu pode portar, eventualmente, o recurso que está em previdência fechada? Sim, tu pode, mas ela tem algumas regras que vão te limitar a forma como tu vai poder usufruir desses recursos e vai ser mais burocrático, um pouco mais complicado de fazer essa portabilidade. E aí, fazendo um comentário aqui, já não estou falando assim, de previdência, especificamente produto, mas um comentário privado, Stefano, sobre a minha opinião em relação à previdência dos advogados, né, a OAB-Prev. Então, recentemente eu faço análise de clientes desse tipo de produto e a previdência privada da OAB-Prev acaba sendo um produto que não é interessante para os advogados, principalmente para os advogados liberais e autônomos. Por que ela não é interessante? A previdência privada, falando aqui que eu tive contato, que é a OAB-Prev do Rio Grande do Sul. Sei que tem divergência, eventualmente, de estado para estado, conforme é feita a distribuição por entidade de classe. Mas aqui no Rio Grande do Sul, como é que funciona? Ao contratar uma previdência, tu fica da OAB-Prev, tu fica limitado ao tipo de plano PGBL, e o tipo de plano de PGBL, que eu vou explicar mais na frente, ele tem algumas vantagens fiscais e algumas desvantagens fiscais. Para na maioria dos advogados autônomos ou que trabalham em escritórios, né, como pessoa jurídica, não vale a pena ter uma previdência privada do tipo PGBL, a maioria. E como a previdência da OAB-Prev trabalha só com esta modalidade, acaba sendo muito danoso para aquele advogado ter esse tipo de produto. Então, há uma limitação que acaba tendo. E como o fato da previdência ter mais dificuldade de fazer portabilidade, acaba sendo ruim para o advogado, porque assim, se ele quiser sair da OAB-Prev e ir para a Icatu, por exemplo, que é uma seguradora, que tem uma das maiores seguradoras que a gente tem hoje no mercado em termos de previdência privada, ele acaba tendo uma limitação do que ele vai poder utilizar naqueles recursos, né? Então, a gente tem essa deficiência, né, da questão de legislação, de sair de uma fechada para uma aberta. Então, tu estar numa fechada, tu fica mais preso àquele fundo e pode ser muito danoso para o teu futuro. Porque, por exemplo, uma análise que eu fiz final do ano passado, início desse ano, na OAB-Prev aqui do Rio Grande do Sul, o fundo de previdência estava rendendo menos que a poupança, né? E a gente sabe que a poupança perde para o investimento super tradicional, que é o Tesouro Selic, e ela perde para a inflação, principalmente, né? Então, assim, a gente tem um fundo de previdência que rende menos que a poupança, que está perdendo para a inflação, no longo prazo é extremamente danoso, né? Então, assim, eu entendo que tem essa questão, né, as pessoas têm esse apego pelo órgão da entidade de classe, mas não adianta ficar preso nesse amor quando tu não tem produto de qualidade por trás, né? Então, até um alerta aqui, né, aqui para a estrutura da OAB-Prev poder melhorar isso, fornecer um produto de melhor qualidade para os seus segurados, né, para os seus associados. Enfim, só um comentário entre as duas estruturas. Pessoal, né? Obviamente, opinião pessoal. Bom, dando sequência, deixa eu passar aqui, a gente vai ter, então, os tipos de previdência que existem, indo para a parte, daí, especificamente, das previdências privadas abertas. Eu vou falar um pouco mais sobre essas, porque é isso que a gente está aqui para discorrer um pouco mais. Previdências privadas abertas, a gente tem duas estruturas, o PGBL e o VGBL. O PGBL, ele é utilizado por quem declara o imposto de renda da pessoa física no modelo completo. Ele é muito recomendado para quem declara o imposto de renda da forma completa. O VGBL vai ser para quem declara na forma simplificada. Stefano, a regra é essa, a gente então nem cogita um PGBL para quem declara no modo simplificado? Não, a gente cogita assim, porque dependendo do caso, vale a pena ter a previdência e contribuir para a previdência e migrar de forma de simplificado para PGBL para usufruir desses benefícios fiscais que o PGBL vai ter no curto prazo. Então, assim, não fica restrito, eu sou simplificado, é só VGBL,
eu sou completo, é só PGBL. Tem que analisar cada caso, porque tem variações. Tem momentos que vale a pena tu sair do simplificado, ter a previdência e ir para o VGBL, PGBL, mesmo não tendo, num primeiro momento, a declaração sendo feita de modo completo. Tá? Então, essa é a primeira questão importante da gente comentar. O completo, ele permite a dedução de até 12% da renda bruta anual, né, no PGBL, reduzindo a base de cálculo do teu imposto de renda anual. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa física, eu trabalho, sou funcionário de uma empresa, tenho uma renda anual de R$100 mil. Vamos usar um exemplo, um número redondo para facilitar os cálculos. Se eu for fazer a minha declaração de imposto de renda, eu vou usar os 100 mil para fazer, então, né, falando grossamente aqui, a base de cálculo do meu imposto, dos impostos que eu vou reter na fonte ou que eu vou ter que pagar na declaração de ajuste ano que vem. Se eu contribuir até 12% desses 100 mil, né, R$12 mil, com um plano de previdência privada, a minha base de cálculo sai de 100 mil e vai para 88 mil, ou seja, eu vou pagar menos imposto no curto prazo. Só que, obviamente, o governo não fornece um almoço grátis para a gente paga menos imposto no curto prazo, porque, no final, na hora de sacar essa previdência, a base de cálculo do imposto de renda vai ser o saldo total das contribuições mais os rendimentos. Ou seja, o que eu contribuí e o que eu tive de rentabilidade é o que vai ser a base de cálculo que eu vou pagar na hora do saque de uma previdência PGBL. Diferente da VGBL, que ela não te permite ter esse ganho fiscal no curto prazo, né, ter essa economia no curto prazo, mas ela vai te cobrar imposto somente sobre o que houve ganho de capital, não sobre o que tu contribuiu também. Então, eu vou mostrar um cálculo ali na frente que vai facilitar esse entendimento para vocês. A gente tem uma planilha gratuita também no nosso site, mas que eu vou abrir aqui para a gente falar. Mas, assim, essa é a principal diferença. PGBL o imposto é cobrado sobre a contribuição e rendimento, só que ele te dá uma vantagem fiscal de curto prazo, né? Tu paga menos imposto de renda de pessoa física no curto prazo, e o VGBL, tu não tem esse benefício de curto prazo, mas tu paga menos imposto no futuro. Além disso, nós temos, dentro da estrutura PGBL e VGBL, a gente ainda pode escolher uma estrutura PGBL progressiva, PGBL regressiva, o mesmo vale para VGBL, regressiva ou progressiva, na parte da tributação especificamente. Regressiva, que é o que a maioria das pessoas acaba optando. Regressiva conforme o tempo de contribuição que eu estou tendo, a minha alíquota vai diminuindo. Ou seja, eu contribuo num plano de previdência hoje. Daqui a 2 anos, o imposto que eu vou pagar sobre esse produto, sobre essa rentabilidade que eu tive lá, sobre o valor que eu tenho no fundo de previdência, se eu sacar esse em até 2 anos, a alíquota vai ser de 35%. Se eu sacar entre 2 e 4 anos dessa contribuição que eu fiz hoje, vai ser 30%. E assim vai diminuindo 5% de 2 em 2 anos. Acima de 10 anos, chega na alíquota mínima de 10%. Então, a tabela regressiva do imposto de renda funciona dessa forma, faz o investimento hoje, 10 anos depois, esse investimento que eu fiz hoje vai estar com uma alíquota de 10%. Então, a previdência é um benefício fiscal que o governo dá dentro da tabela regressiva, é a menor alíquota que existe em termos de produtos financeiros, de investimentos financeiros, justamente para estimular as pessoas a fazerem produtos de previdência, porque, obviamente, a gente sabe que é uma pessoa que tem um planejamento de aposentadoria, que tem um plano de previdência pensando no longo prazo, ela tende a ter resolvido esse problema no longo prazo, tende a ter, né, a ser menos um problema social que o governo teria que administrar lá na frente. Então, essa é a vantagem fiscal que o governo dá para justamente estimular as pessoas a terem esse planejamento de longo prazo. Já a tabela regressiva acaba sendo mais vantajosa para aquele profissional, para aquela pessoa que quer chegar lá no final do prazo, na maior parte das vezes, e sacar o valor inteiro. Eu quero sacar o valor inteiro que eu acumulei até agora, eu contribuí por 30 anos, e no final do prazo, eu quero sacar lá, eu acumulei R$1 milhão, eu quero sacar esse R$1 milhão. Eu vou pagar 10% do que eu tive de renda, né, sobre esse período, e aí, então, beleza, eu vou sacar tudo de uma vez só. Acaba sendo bem vantajoso nesse sentido. Agora, se eu optar lá no final, em vez de usufruir e sacar tudo de uma vez só, e eu fazer a gestão desse recurso que eu acumulei até então, transformar esse plano de previdência em renda, a tabela progressiva pode ser mais interessante. Por quê? Dependendo da renda que a minha previdência for me fornecer lá na frente, ela vai se somar à minha renda do INSS, por exemplo, e eu vou entrar a renda da previdência com a renda do INSS na tabela progressiva normal de imposto de renda na pessoa física. Então, é um cálculo que é feito para verificar qual caso vale mais a pena. Se eu vou ter uma renda grande de INSS lá na frente, talvez vale mais a pena a gente ter uma tabela regressiva. Se eu vou ter quase nada de INSS lá na frente e meu fundo de previdência vai ser acumulado, vai ser baixo, talvez vale mais a pena eu ter a progressiva.
Então, tem estratégias que a gente pode fazer para justamente ter um ganho fiscal. Um outro caso que a gente pode fazer que é interessante, fazer uma previdência no nome do filho, para pensando que ele vai sacar aos seus 18 anos de idade. Nos 18 anos de idade, provavelmente, meu filho não vai ter renda. Ou seja, o que ele vai sacar naquele ano vai ser só a renda da Previdência. Então, nesse caso, uma Previdência progressiva pode ser interessante, porque ele pode ter um valor ali de até 22 mil que ele saque naquele ano, sem pagar imposto algum de renda sobre a Previdência. Enfim, são várias estratégias que podem ser utilizadas, tem várias variações, e sempre tem que procurar um especialista que entenda de fato de Previdência para poder customizar essa solução para o teu perfil, para o teu tipo de estrutura pessoal. Então, isso que é importante. Ao mesmo tempo, quais são os principais assim, benefícios na prática que a gente acaba tendo dentro de uma estrutura de uma previdência, né, de uma previdência privada? O benefício fiscal, que é algo que a gente estava comentando agora, essa redução de até 12% da renda bruta no PGBL, a não incidência do Come Cotas e essa tabela regressiva do imposto de renda que eu já dei uma pincelada inicialmente. A Previdência ainda te dá liberdade de portabilidade, né? Então a Previdência privada aberta, ela te dá liberdade de portabilidade para outros fundos. Então, eu não estou satisfeito com o atendimento que eu estou tendo no Banrisul e a rentabilidade que eu estou tendo aqui. Eu quero levar lá para Icatuba, que eu já citei de exemplo. Você pode fazer uma portabilidade sem pagar taxa nenhuma e conseguir, então, melhorar, reduzir os seus custos e melhorar a alocação do teu fundo de previdência. Então, tem essa possibilidade. A previdência acaba sendo também um incentivo à disciplina financeira. A grande maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande em fazer uma reserva com foco específico de aposentadoria. Então, quando tu tem um débito em conta automático, cadastrado na tua conta, na tua renda mensal, com foco em te ajudar para o futuro, facilita muitas pessoas a, de fato, guardar o combustível de aposentadoria. A grande maioria da população tem dificuldade em guardar para o seu eu do futuro, que é consumir no curto prazo, só que ela não entende que se ela consumir no curto prazo, ela está abrindo mão de consumir no futuro. Ao a gente fazer uma reserva para o futuro, a gente está garantindo que a gente vai conseguir fazer a manutenção do nosso poder de consumo lá na frente. Então, esse incentivo à disciplina financeira a Previdência dá por ser um débito automático. A Previdência dá flexibilidade no resgate. Então, assim, tu pode receber, que nem eu comentei antes, tudo de uma vez só. Eu acumulei por 30 anos, deu um total de R$1 milhão. Eu quero sacar esse R$1 milhão hoje? Você pode sacar tudo de uma vez só. Eu quero sacar 500 mil e deixar o restante lá para sacar depois. Você pode fazer um saque parcial. Você pode sacar esse recurso que você acumulou ao longo de uma vida inteira também em forma de renda, uma renda temporária. Digamos, eu tenho R$1 milhão, eu quero receber uma renda de 10 mil por mês por 10 anos. Você pode receber uma renda de 10 mil por mês por 10 anos. Eu quero ter uma renda vitalícia. A seguradora vai fazer um cálculo com base na tua expectativa de vida, vai calcular quanto que eles podem te pagar em termos de renda vitalícia e vai usar o teu recurso, tu não vai mais ter acesso àquele recurso que tu acumulou até então, vai passar para a gestão da seguradora e a seguradora vai te fazer esse pagamento mensal até lá na frente. A gente tem ainda a vantagem do planejamento sucessório. A Previdência Privada é uma excelente ferramenta para fins de planejamento sucessório, porque a Previdência, especificamente, é um produto que não passa por inventário. Tu consegue determinar um beneficiário específico. Quero que meu recurso de previdência vá para o meu filho tal. Quero que meu fundo de previdência vá para o meu filho tal ou minha esposa tal. Não tem problema, você consegue determinar nominalmente para quem vai. E dependendo do estado, nem ITCMD é necessário ser recolhido. Tem estados que cobram, tem estados que não cobram ITCMD dessa questão da previdência. Então, é uma forma de planejamento sucessório. Para uma pessoa com mais idade, é uma forma da gente conseguir que a reserva financeira dessa pessoa vá para os filhos quando acontecer o óbito, sem ter a necessidade de passar por um processo de inventário, enfim, aquela burocracia toda que vocês advogados até sabem mais do que eu, essa questão toda. Então, assim, a gente tem essa vantagem. A Previdência também tem taxas menores para fazer essa gestão toda, muitas vezes que fundos de investimentos tradicionais, e ela tem, hoje em dia, acesso à rentabilidade diversa. Né? Então, a Previdência, a legislação da Previdência sofreu uma formulação ao longo dos últimos 10 anos, e aí, então, a gente conseguiu ter fundos de previdência que têm estratégias similares a fundos de investimentos. Então, assim, está muito bom. Os produtos de previdência que existem hoje, são mais de 500 fundos de previdência que existem em Brasil afora, que podem te entregar todos os tipos de rentabilidade. Né? Então, tem que saber também escolher na hora de contratar. Aqui nós temos uma tabela que vai exemplificar um pouco dessa questão toda que eu estava comentando até aqui, em relação à forma do benefício fiscal que uma previdência PGBL pode gerar na vida de uma pessoa, né, no cálculo anual de uma pessoa. Aqui, na coluna da esquerda, uma pessoa que declararia, então, de forma completa a previdência privada, sem ter a contribuição para uma... desculpa, a pessoa declarando na coluna da esquerda
o seu imposto de renda sem ter uma contribuição em previdência privada de modo completo. E na coluna da direita, a pessoa contribuindo para a previdência privada até o limite de 12%, declarando também a forma de modo completo o seu imposto de renda. Então, o que nós temos aqui, para facilitar entender o raciocínio de vocês? Vamos olhar primeiro a coluna da esquerda, que é onde sem contribuição em previdência complementar. O que nós temos? Renda bruta, R$100 mil. A pessoa teve uma renda bruta no ano fiscal, 2021, de R$100 mil. Ela não fez contribuição para a previdência complementar. Ela teve retido do INSS R$ 6.156. Ela não teve outras deduções. A base de cálculo dela naquele ano foi de 93.800. Ela vai ter uma alíquota de imposto de 27,5%. O valor de imposto seria, então, os 25.800. A parcela a deduzir seria 10.400. O valor do imposto total a ser pago seria de 15.300. Isso se ela não tiver uma contribuição em previdência. Se ela contribuir até o limite de 12% da sua renda para uma previdência privada complementar, no modo PGBL, ela consegue ter um benefício fiscal. A renda bruta, que era de 100 mil, ela vai ter, então, a dedução de 12 mil que ela contribuiu para o fundo dela de previdência, ela vai ter o seu INSS e vai chegar, então, na base de cálculo de 93 mil para 81. Então, ela reduziu, ela guardou para o seu futuro e ela teve esse benefício fiscal, ela teve essa redução da base de cálculo do imposto de renda anual dela. Vai ser cobrado os 27,5%, o valor do imposto sai de 25.800 e vai para 22.500, tira a parcela a deduzir, ela deveria pagar R$ 12.074. Como provavelmente ela reteu na fonte os 15.300, ela vai ter esse ganho fiscal de 3.300 já no ano seguinte. Então, é uma vantagem fiscal muito interessante, né, que uma previdência pode gerar no curto prazo, né? Stefano, isso significa que o meu ganho total, então, foi 3.300. No curto prazo, sim. Só que a gente não pode esquecer que uma previdência privada do tipo PGBL, no longo prazo, o que acontece? Tu vai pagar imposto sobre o total que você acumulou, mais o que teve de retorno. Então, vamos pensar que se eu coloquei 12 mil reais aqui neste ano, daqui a 10 anos, esse valor ficou rendendo, está em 15 mil reais. E chegamos na alíquota mínima, que é 10%. Quanto que eu vou pagar de imposto? 10% dos 15 mil que eu tenho, que é o que eu acumulei, mais o que deu de retorno, vai ser, então, R$ 1.500. No fim das contas, o meu ganho fiscal foi de 1.800, né? Foi o ganho fiscal que eu acabei tendo. Só que, mesmo assim, tu teve a antecipação do benefício fiscal. Esses 3.300 que tu ganhou já em 2022, tu reaplicou ele, tu reinvestiu, e apesar de, no final das contas, o ganho fiscal da operação toda ter sido só 1.800, no curto prazo teve 3.300 que tu poderia ter reinvestido, ou seja, é uma vantagem fiscal enorme que tu pode usufruir, não tem por que de não usufruir. Para quem geralmente vale muito a pena esse tipo de benefício, esse tipo de estrutura de produto? Para pessoas que têm uma renda alta na pessoa física, um seletista, um profissional estatutário, um promotor, um juiz, um advogado que tem renda grande, né, dentro de uma empresa ou algo do gênero, pessoas que têm uma renda grande como seletista, estatutário ou uma renda alta na pessoa física, esse tipo de estrutura compensa muito, né? A gente tem disponível no nosso site uma planilha que facilita esse cálculo. Está aparecendo a tabela do Excel aqui para vocês? Tá? Joinha? Beleza. Então, assim, no nosso site lá na Musa Capital, a gente tem na área do log essa tabela aqui que facilita você fazer o cálculo de o que vale mais a pena. Vale mais a pena eu ter uma previdência privada do tipo PGBL, VGBL, contribuir de forma simplificada, contribuir de forma completa. O que vale mais a pena? Vamos fazer uma simulação aqui. Digamos que eu tenho uma renda mensal de 20 mil reais por mês, ou seja, minha renda bruta anual dá 240 mil. Eu gasto com um plano de saúde, mais ou menos, para minha família toda, uns R$ 1.000 por mês. Vai dar 12 mil reais aqui de plano de saúde, gasto anual com saúde. Digamos que eu tenha um filho. E eu gaste com a educação desse filho uns 12 mil reais por ano. Que nós temos de limitação, para fins de imposto de renda, a gente fica limitado a 3.561 que eu possa bater no imposto de renda. E aí vamos ver, beleza, Stefano, qual que é o limite que eu teria para contribuir em previdência privada para ter o ganho fiscal máximo? 28.800. Mas eu vou colocar esse ano em previdência somente 10 mil reais. O que vai acontecer? A gente consegue verificar aqui quanto que seria o IR na fonte. Essa tabela toda ela vai atualizando sozinha, a gente só mexe nessas colunas aqui. O que vai acontecer? A gente tem a renda anual de 240 mil na simplificada e na com PGBL. Aí vai descontar INSS, vai descontar saúde,
vai descontar a educação, dependentes e a contribuição de 10 mil que a gente fez em previdência. Na simplificada, só vai descontar a parte da simplificada. A base tributável na simplificada ficou sendo 223 mil, na completa com o PGBL 204 mil. O IR na fonte foi igual para ambos, o IR devido seria 50.900, essa pessoa aqui vai ter uma restituição de 2 e pouquinho, essa pessoa aqui vai ter uma restituição que vai passar lá o ganho fiscal, então, total da operação vai dar R$ 5.167, ou seja, para essa pessoa vale a pena ter a previdência do tipo PGBL, mesmo que ela não usufruiu do benefício máximo, que seria 28.800, 12% da renda dela. Agora, vamos ver se essa pessoa contribuísse o máximo que ela poderia em previdência privada, qual o benefício fiscal que ela teria? O benefício fiscal que salta para R$ 10 mil, ou seja, são R$ 10 mil a mais que ela está tendo de renda, ou seja, de imposto que ela está deixando de pagar para o governo de modo lícito dentro da sua previdência privada. Ou seja, a previdência privada ela vai muito mais do que simplesmente pensar em acumular reservas para o futuro, ela consegue nos dar um ganho fiscal também. Então, a gente concilia dentro de uma estrutura de planejamento financeiro um benefício fiscal e um benefício de planejamento de aposentadoria. Então, é muito interessante. Essa planilha aqui, ela está disponível para vocês pegarem no nosso site, é www.usacapital.com.br. Vai entrar lá no site, na área do blog, clicando no blog, está aqui a planilha, tá? Então, são 3 planilhas que a gente tem disponíveis hoje para vocês, simuladores de previdência privada PGBL e VGBL. Então, está aqui, é só clicar no baixo aqui, vocês têm acesso exatamente a essa calculadora de benefício fiscal. Então, está à disposição para vocês utilizarem. Bom, pessoal, dando sequência à nossa apresentação, falamos aqui do benefício fiscal. Até aqui, vocês estão com alguma dúvida? Está tranquilo? Eu falo bem acelerado, né? Mas está fluindo bem. Fiquem à vontade daqui a pouquinho para abrir o áudio e perguntar alguma questão. Fiquem super à vontade. Eu acho interessante, Stefano, que, na verdade, a tua aula dá um boom na cabeça da gente, né? Porque o advogado, ele não está acostumado, mesmo na área previdenciária, a estudar o PGBL e o VGBL. A gente tem uma cadeira na faculdade muito rasa, assim, a gente não entende, né, com tanta precisão tudo o que tu está falando. E quando a gente olha os gráficos, quando a gente olha ali os números que tu está mostrando, fica muito mais fácil, fica muito mais simples a gente enxergar que é vantajoso, né, o advogado hoje pensar não na OAB-Prev, mas sim numa previdência privada que vá ter vantagens de fato, né, na vida do advogado, porque a gente tem que ter também essa noção, né, ter essa, pelo menos, poder depois do conhecimento analisar o que é melhor e o que não é melhor para a gente. Então, inclusive, o próprio planejamento previdenciário que a gente faz para autônomos dentro do INSS, hoje, o custo para um autônomo, para ele ter o valor do teto no INSS, chega a R$ 2.700 por mês. Então, tu imagina esse valor passando para a previdência privada, sabe? Então, assim, a diferença é absurda, é completamente absurda. Então, não vale a pena hoje nós, advogados, estarmos fazendo contribuições previdenciárias para o INSS no teto, para que a gente se aposente no teto, sendo que não é tão vantajoso para a gente. Então, é muito legal, é bacana, porque tem muitos profissionais, geralmente pessoas que ganham relativamente bem nos seus escritórios ou nos seus consultórios, que querem que venham a procurar nós, advogados previdenciários, para fazer um planejamento para eles contribuírem no teto. Porém, claro que a gente vai dar essa possibilidade, mas a gente nunca dá a possibilidade dessa previdência privada, porque a gente não tem tanto conhecimento técnico para dar a solução para essa pessoa. Então, muita gente, inclusive, estava pagando retroativos para o INSS, pagando juros e multa para ter aposentadorias no teto, sendo que eles gastavam na média, de 100 a 300 mil reais, fazendo essas contribuições, pagando juros para ganhar 6 mil por mês. Então, assim, quando tu começa a conversar com pessoas que fazem isso, tu começa a ver o absurdo que é a falta de informação dentro da Previdência hoje, no geral, no Brasil. Então, essa questão de cultura de colocar dinheiro em
em vários locais, não só no INSS, mas sim ter uma previdência privada, ter alguns investimentos pontuais, pesquisar e procurar profissionais da área de investimentos para saber onde colocar o seu dinheiro, né? Eu sempre digo, o advogado às vezes recebe valores altos, e eu até já comentei em algumas lives que eu conheci uma pessoa, um advogado, que recebeu um honorário de 500 mil e comprou 3 carros. Um para o marido, um para ela e um para o filho. Então, assim, para a gente ter um cuidado em conversar todas as vezes que possíveis sobre previdência privada é muito importante para os nossos clientes, passar isso para os nossos clientes, passar isso para os advogados, que a possibilidade hoje deles ganharem, deles terem uma renda mensal ou uma renda bruta lá no final, lá na aposentadoria, muito superior ao que o INSS oferece, ela é muito, muito vantajosa, e ela existe, né? Então, hoje, eu, como previdenciarista, eu não vou contribuir no teto para o INSS, eu não faço isso, eu contribuo no mínimo, porque é interessante a gente conversar aqui no curso sobre isso, porque aqui, como é um curso fechado, a gente pode falar mais abertamente sobre a OAB-Prev, que não vale a pena, né? E o INSS, que não vale a pena. Então, é importante os advogados saberem e terem esse conhecimento técnico mesmo de escolher algo que vá ser vantajoso para o futuro deles. Stephanie, está maravilhosa, a aula está fantástica. Não sei, Margarete, como é que está, Denis? Espero que estejam gostando, mas é realmente, assim, eu quis trazer o Stefano porque dá um boom na cabeça, a gente começa, sabe, pensar, nossa, ninguém me falou isso, nunca eu tinha ouvido falar nessa possibilidade de fazer uma renda tão significativa no imposto de renda, ou enfim, então é bem interessante, Stefano. Show de bola. Estou gostando. Essa é a ideia mesmo, assim, a gente poder justamente contribuir, né, em termos de conhecimento. Foi o convite que a Glaucia fez, e vamos lá, tem mais um materialzinho que eu quero mostrar para vocês aqui ainda, e fiquem à vontade se surgir dúvidas para perguntar. Uma outra vantagem, assim, ainda falando de benefícios fiscais que a previdência privada pode gerar para a gente, é a diferença que existe hoje em relação à estrutura de um fundo de previdência ser uma estrutura de não ter o come-cotas. Come-cotas, dentro de fundos de investimento, é uma tributação que o governo faz hoje em fundos de previdência, em fundos de investimentos, para antecipar a cobrança do imposto dentro de um fundo de investimento. O governo quer arrecadar no curto prazo para garantir já esse fluxo de caixa, essa questão toda. Fundos de investimento multimercado, fundos de investimento de renda fixa, tem essa questão da tributação de come-cotas. Então, todo maio e novembro, o governo vai lá e come parte das cotas, antecipa a cobrança de imposto, mesmo que tu vá sacar só lá na frente. Só que o que acontece? Hoje em dia, a gente tem fundos de previdência e fundos de investimentos que têm a mesma estratégia, são as mesmas estruturas de produtos, os mesmos investimentos, a mesma carteira de investimentos. Só o fato de a gente ter um fundo que é previdência e outro que é um fundo de investimento, a diferença do come-cotas, especificamente, acaba gerando um ganho fiscal em 10 anos de 2%, em 20 anos de 8%, em 30 anos de 16%. Por que isso acontece? Se observarem, talvez na imagem aqui do vídeo, a linha vermelha não é uma linha perfeita, é uma linha cheia de dentinhos, que é justamente o acontecimento desses come-cotas ao longo de 30 anos. A linha azul ela é uma linha perfeita, só que ela tem a tributação e tem esse dente no final. E essa diferença daqui entre as duas linhas lá no final, desses 16%, é justamente a vantagem de a gente não ter uma tributação come-cotas. Então, é mais uma vantagem que a previdência privada tem dentro de uma carteira de investimentos, dentro de uma estrutura de planejamento de longo prazo. Aqui nós temos um exemplo de fundos de previdência que existem no mercado. As pessoas também se confundem muitas vezes. Eu tenho previdência privada do Banco do Brasil. Ok, mas a gente tem que entender que o Banco do Brasil tem mais de 50 fundos de previdência. Tem renda fixa, tem renda variável, tem multimercado, tem vários tipos de estruturas. Existem N estratégias de fundos de previdência. Não existe, eu tenho previdência privada. Beleza, você tem previdência privada, mas dentro da estrutura de previdência privada, você tem um fundo de previdência. E dentro desse fundo, tem uma estratégia de alocação, que pode ser conservadora e alocar em ativos de renda fixa, ou ela pode ser mais arrojada e ter alguma variação. Aqui no exemplo que eu estou trazendo, são 3 fundos de previdência. A linha vermelha são fundos, aqui uma rentabilidade, uma tabela de rentabilidade e retorno desses fundos de previdência.
de julho de 2017 até julho de 2021, são então aí um farol de 4 anos de retornos. A linha preta, a mais inferior, é o CDI, é um investimento em 100% do CDI. Aquilo que a gente vê hoje no Conta rendendo 100% do CDI, a gente vê o Tesouro Selic, que rende 100% do CDI. Então, a gente tem essa linha preta, esses investimentos bem conservadores. Não coloquei aqui, talvez poderia ter colocado, a poupança estaria abaixo dessa linha preta. Tá? Então, só para a gente ter uma comparação. A linha vermelha é um fundo de previdência extremamente conservador, que investe basicamente em LCIs, LCAs, crédito privado, crédito de empresas e tudo mais. Então, é a linha vermelha, então, extremamente conservador. A linha azul clara é um fundo que investe em títulos públicos, então, títulos que basicamente nós temos comprando tesouro direto, de curto prazo, então é a linha azul claro, tu vê que ele já tem um pouco mais de oscilação, porque os títulos públicos sofrem marcação no mercado, e a linha verde a gente vê um fundo de previdência que investe em ações, que tem participação numa carteira de ações. Então, tu vê que a linha lá já é bem mais arrojada, bem mais agressiva. Então, existem fundos de previdência para todos os gostos de perfil e risco. Né? Lógico que o fundo que tem renda variável, ele tem mais oscilação, mas no longo prazo ele entrega mais retorno, como o gráfico aqui mostra para a gente. A questão é que a gente tem que personalizar o fundo de previdência com o perfil que você tem. Se é uma pessoa mais conservadora, vamos para a linha vermelha. Se é uma pessoa moderada, que aceita ter um pouco de volatilidade, vamos para a linha azul. Se é uma pessoa mais arrojada, quero pensar mais no longo prazo, a gente vai pegar um fundo que tem ações, um fundo verde. Então, assim, a gente consegue hoje em dia personalizar a estratégia de acordo com o teu perfil. O problema da gente estar, que a gente comentou sobre o BPREV antes, também eu falo aqui sempre com minha opinião, né? É que tu fica limitado à estratégia daquele fundo, dá o BPREV e tu não consegue trocar. Se tu quiser, a gente muda com o passar do tempo, a gente muda de opinião conforme o passar do tempo, eu não posso mudar o meu perfil de risco. Se eu estou no BPREV, ela está rendendo menos que a poupança, eu não consigo trocar, eu fico preso naquele fundo, né, com rentabilidade baixa, e se eu sair de lá, até posso sair para um fundo aberto, mas eu vou ficar limitado à forma de resgate dos meus ativos. Então, assim, por isso que eu comento novamente sobre o BPREV, que acaba sendo, no longo prazo, uma estrutura não tão vantajosa, né? Então, assim, a gente ter essa flexibilidade, a gente tem opções, eu quero muito dizer isso para vocês, hoje a gente tem opções, a competição que o governo criou no mercado de previdência privada é muito boa e saudável para o cliente. A gente vê hoje o surgimento de bancos digitais, que até pouco tempo atrás a gente não via, e assim, a gente vê o movimento dos bancos grandes se movimentando para justamente competir com os bancos digitais que crescem rápido, porque tem um serviço melhor, mais ágil. A mesma coisa acontece em fundos de previdência. A gente vê empresas que cresceram muito nos últimos anos, é o caso da Ecatu, que eu citei várias vezes, aqui tem alguns fundos da Ecatu, que a gente vê o crescimento que se teve nos últimos tempos, justamente por ter menos taxas, melhor performance. Então, assim, a gente tem um mar de opções aí no mercado e com especialistas vocês vão conseguir achar talvez a melhor opção para vocês. E aqui eu queria trazer, para a gente encerrar, uma simulação na prática. A gente faz um planejamento de longo prazo, como que a gente faz uma estratégia de remuneração de longo prazo, né, pensando no que a gente tem que poupar por mês, para quanto a gente quer sacar lá na frente. Então, lá, novamente, a gente tem uma outra planilha que a gente utiliza bastante, que é essa planilha aqui, que é a planilha da independência financeira, da liberdade financeira. Vamos pensar assim, queria convidar algum de vocês que queira fazer uma breve simulação aqui para a gente construir um raciocínio juntos, a gente pegar alguns dados, alguma questão de idade e fazer essa simulação. Vou pegar o César aqui, que eu conheço já de mais data, convidar o César, vou te pegar de cobaia aqui, César, para a gente fazer uma simulação. Pode chutar aqui alguns valores só para a gente pensar juntos e trazer essa estrutura juntos. César, claro. Vamos colocar aqui. Que renda passiva mensal desejada tu supostamente gostaria de ter lá na frente? Pelo menos 5 mil. 5 mil reais. Como é que tu gostaria de ter, então, pelo menos 5 mil reais? César, qual o investimento que tu gostaria de fazer inicialmente? O aporte inicial que tu gostaria de fazer nessa previdência? Começar com 50 mil mesmo, pode ser o que tem ali. 50 mil que está no exemplo? Beleza. Hoje, César, tu está com quantos anos? 29. 29. Beleza. A idade que tu gostaria de usufruir? 60, 65 anos de idade, 70? A partir dos 60. 60, a princípio é 60. Tá, beleza. Vamos estimar aqui, a gente vai ter, então, taxa de juros nominal. Quanto que o fundo pode ou não render? Isso aqui é uma variável, tá? Que nem na outra planilha, essa aqui a gente mexe só nas verdes. Vamos botar uma média de retorno que um fundo
conservador, que investe em tesouros públicos, aqui, digamos, não a linha verde nem a linha vermelha, a linha azul, que é a linha do meio teve ao longo dos últimos 20 anos, aqueles gráficos que eu mostrei para vocês ali antes. Teve uma rentabilidade média de 13,8% ao ano. O imposto de renda no resgate, a gente está colocando aqui 15%, mas como é um prazo aqui de mais de 30 anos que o César vai ficar, a gente pode colocar em 10% como alíquota de imposto. Ao mesmo tempo, a gente tem que considerar a inflação média do período como um todo, né? Então, a gente vê assim, que nos últimos 10 anos, a inflação média ela girou na faixa dos 6%. A gente pode estimar aqui, vamos ser pessimistas com a inflação, o Brasil a gente sabe que é uma incógnita e o dragão da inflação sempre foi uma ameaça. Vamos botar que a inflação vai ser 7%. O que nós vemos aqui? O César precisa ter lá nos seus 60 anos de idade montante total, um valor total de R$ 1.211.000 para conseguir ter a sua renda passiva de R$ 5.000 por mês a partir dos 60 anos de idade. E a expectativa de vida que a gente está considerando aqui é 87 anos de idade, ou seja, 60 até os 87 anos. Então, assim, ele tem que chegar lá na frente com R$ 1.211.000. Quanto que o César tem que aportar mensalmente para conseguir ter essa renda? Ele vai ter que aportar R$ 782,09 por mês para conseguir ter uma renda fixa de R$ 5.000 por mês dos seus 60 até os seus 87 anos, considerando esse retorno e essa inflação que a gente está vendo aqui. Lógico que se a inflação for menor, o César está tendo um ganho fiscal maior, né? Está tendo uma rentabilidade real maior, o aporte que ele teria que fazer seria menor, porque o necessário também vai ser menor. Só que se a inflação for maior, isso também vai ter um porém. A gente trabalha com uma hipótese assim, de pensar num juro real, né? Uma rentabilidade acima da inflação próxima de 5%, é super realista e super conservadora num cenário de longo prazo. Então, aqui a gente tem também essa planilha que vocês podem e devem ficar jogando com valores na idade de vocês, a renda que vocês gostariam de ter, cenários de rentabilidade que vocês podem ter nos investimentos, cenários de inflação, para pensar e chegar num número aproximado de contribuição que vocês devem fazer por mês para conseguir ter a renda que vocês querem ter lá na frente. Então, isso que é legal, assim, a gente personalizar a alocação. Lógico que um especialista vai destrinchar um pouco mais esses dados, vai verificar o perfil de risco de vocês, mas assim, por conta, vocês conseguem ter uma ideia nessa planilha que a gente gerou no nosso sistema lá no site. Então, assim, fico também esse material à disposição. Não sei se também, César, ficou claro assim, a sistemática da planilha, se tem alguma dúvida, para ti que peguei de cobaia. Sim, sim. Não, deu para entender bem. Se eu quiser contribuir menos, eu tenho que trabalhar mais também. Exatamente. Então, Stefano, eu acho que no caso que a gente está usando, a inflação de 8%, rentabilidade de 13%, eu quero, por exemplo, ter uma renda de 5 mil. Eu não abro mão de ter uma renda de 5 mil, só que eu não consigo contribuir hoje R$ 1.300 por mês. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contribuir por mais tempo. Se você aposentar aos 65 anos de idade, você consegue ter essa mesma renda de 5 mil, só que o aporte mensal que você vai fazer vai reduzir aqui consideravelmente. Então, a gente tem que jogar isso também. E aqui sim, talvez seja um banho de água fria em muitas pessoas, porque as pessoas acham, Stefano, se eu contribuir R$ 100 por mês, eu vou ter minha aposentadoria tranquila lá na frente. Não, não vai. Assim como no INSS, uma renda de contribuir R$ 100 por mês, mal e mal, talvez tu tenha o teu salário mínimo, na Previdência é a mesma lógica. A gente tem que ter esse cuidado na hora de fazer esse planejamento de longo prazo, de que sim, elas têm umas N variáveis, e quanto mais a gente contribuir, maior a renda que a gente vai ter lá na frente, né? Então, esse cuidado ele é super, super importante. Essa mesma planilha também está disponível no nosso site. Ela fica disponível, cálculo de independência financeira, na aba blog, lá do Musa Capital. A gente tem aqui nesse material também todo um software que faz análise de perfil de risco. Assim, se é uma pessoa conservadora, moderada, agressiva, pode clicar aqui, também vai ter acesso. Planilha de controle de gastos tem no nosso site também, caso queira controlar os seus gastos, receitas e despesas. E tem o blog que a gente tem aqui com vários materiais, conteúdos que a gente acaba gerando para vocês poderem também dar uma olhada. Deixa eu voltar para a nossa apresentação. Aqui era um simulador para a gente calcular um pouco na prática, assim, como é que funciona. A gente, obviamente, tem que verificar perfil de risco, quanto tempo, idade, que fundo a gente vai alocar. São N fatores, obviamente, ali é só para a gente ter uma base que queira fazer por conta. Ao planejar nossa aposentadoria no longo prazo, a gente deve levar em conta sempre a questão relacionada à inflação. Então, o que eu comentei com vocês ali antes, ganho real, né? O que é o ganho real? É uma rentabilidade que a gente tem acima da inflação, descontado o imposto que a gente vai ter. O que esse gráfico simula aqui na prática?
Um investimento extremamente conservador, um investimento que investiu 100% de CDI, tipo o Tesouro Selic, é a linha superior desse gráfico. A linha inferior é esse mesmo investimento descontado, o seu imposto, e a linha vermelha é a inflação que nós tivemos ao longo dos anos. Então, o que nós temos aqui na prática, né? O que importa no final das contas? Um rendimento acima da inflação, já descontado os nossos impostos. Então, a gente vê que, por muito tempo, um investimento extremamente conservador, 100% do CDI, ele teve esse ganho real garantido. Tipo, o Tesouro Selic nos deu, por bastante tempo, um ganho acima da inflação. No momento, com esse crescimento inflacionário que nós temos no país, essa curva mudou um pouco, né? Hoje, o investimento em 100% do CDI não está batendo aqui a inflação. Então, assim, a gente tem que pensar num planejamento de longo prazo, sempre investir bem, escolher fundos bons, para ter, no longo prazo, um ganho acima da inflação, uma rentabilidade real, pensando no desconto já do imposto que vai ser feito. Então, esse é um planejamento que deve ser levado em conta na hora de fazer esse planejamento de longo prazo, planejamento de aposentadoria. Pessoal, basicamente era isso. Aqui fica um agradecimento, né, também da atenção de vocês, o convite da Glaucia por terem né, participado aqui hoje comigo. Basicamente, o que a gente preza muito aqui na Musa é ser o mais realista possível no nosso planejamento, mais conservador. Eu acho que assim, o tema previdência privada, o tema planejamento de aposentadoria, seja privado, né, no caso aqui que eu trabalho, ou seja, através do direito previdenciário, ele é fundamental, as pessoas têm que fazer esse planejamento de aposentadoria, a gente tem que mudar essa realidade que o brasileiro tem hoje, de que o brasileiro, né, não se aposenta bem, aquelas matérias que a gente lá de aposentado tem que continuar trabalhando para manter o seu padrão de vida, ou ele vê o seu padrão de vida na terceira idade despencar, ou tem que lapidar o patrimônio que ele passou uma vida inteira construindo. Então, assim, a gente tem como mudar essa realidade, né? E na nossa empresa, a gente pensa muito que a liberdade financeira dos nossos clientes é o nosso legado. Então, aqui a gente está para justamente ajudar os nossos clientes a crescer e fortificar. Deixo aqui, pessoal, nossos contatos, né, então, da nossa empresa, musacapital.com.br. O nosso escritório físico fica aqui em Porto Alegre, na Carlos Gomes, estão todos mais que convidados para vir aqui conhecer o escritório. Temos perfil nas redes sociais, então, @musacapital no Instagram, temos o canal no YouTube que estamos lançando essa semana. Então, fica aí o convite também para caso queiram contatar a gente, falar com a gente aqui pessoalmente, mandar uma mensagem, enfim, saber um pouco mais sobre essa apresentação que a gente fez hoje aqui.